Jovem Pan Política. Participação agora da comentarista política Thaís Romão e também da jornalista Cida Muniz, ambas diretamente da Câmara de Sorocaba. Bom dia, Thaís. Bom dia, Rosana, Kiko, Gustavo, Cida, toda a equipe, ouvintes e o nosso querido convidado aqui, o vereador João Donizete. É um Highlander esse João Donizete, gente. Nossa, é aquela, eu nem aguento mais falar tanto do Cajuru, da avenida, como é o nome daquela avenida lá? Que Paraná. Nossa, não aguento Paraná, falar tanto da Avenida Paraná, Avenida Independência, né, Cida? Todo dia o João Donizete é o prefeito aí do Éden, Cajuru e adjacências, né? Exatamente, Francisco. Bom dia, Francisco, Rosana, Thaís, Gustavo, nosso querido João Donizete Silvestre e nossos ouvintes aqui, convidado muito especial, afinal é o líder do governo, o decano da Câmara Municipal de Sorocaba. Adoro uma extraordinária, não? Defende extraordinária os projetos do prefeito, adora. Mas hoje o que vai pegar, Francisco, é um projeto que não é do executivo, né? Extraordinária aí. Hoje pela manhã encontrei o presidente Cláudio Sorocaba, uma extraordinária sem horário para acabar, né? Vamos discutir o sexo dos anjos hoje aí, querida. Olha, eu vou dizer para você, viu? Eu queria, se você me permite, Francisco, permito. começar exatamente assim. Bom dia, vereador, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui nessa manhã de terça-feira. Ele preocupado com as articulações, eu falei, não, vai ficar aqui até umas 5:50, agora que está tocando o hino nacional ainda, vereador. Mas hoje, aí um destaque é exatamente para um projeto que não é do executivo, que está na extraordinária, que é a Escola Sem Partido. Eu queria, o senhor que também é professor, né? Eu queria saber como que o senhor vê esse projeto e qual vai ser o seu posicionamento como líder, né? Ao analisar que ele precisa ter a quebra da inconstitucionalidade. Bom dia, Cida. Meu bom dia, Thaís. Bom dia ao Kiko. Bom dia. A Rosana, também ao Gustavo, a todos os ouvintes e as pessoas que nos assistem pela Rádio Jovem Pan e a toda a comunidade sorocabana. Nós temos um projeto... Sorocabana e do Cajuru. É verdade. Cajuru, do Éden e adjacências, é verdade. E gostaria de agradecer já antecipadamente os elogios do Kiko aí com relação ao nosso trabalho, em especial lá pela nossa região, mas é também por toda a cidade de Sorocaba, pode ter certeza. Só que você tem que dar o exemplo começando dentro de casa, e nós temos ainda grandes desafios para a cidade e, consequentemente, para a nossa região também, mas estamos aqui, é isso aí, para somar por uma cidade melhor, como fala o nosso prefeito aí, né? Já tucanou, não respondeu o que vai fazer no projeto do Dylan. Falar sobre esse projeto. Tá bom, você é professor de história, João. Eu acho que esse assunto é tão complexo. Eu não estou dizendo que só a discussão ela é positiva, só discutir isso na Câmara, se passa ou se não passa, ela cria, obviamente, uma ressonância importante. Nem sempre os projetos são colocados e a gente sabe que vão ser finalizados, mas causa sempre uma discussão importante para a sociedade neste grande alto-falante que é a Câmara, né? Eu faço questão de falar sobre esse projeto. Eu acho que eu tenho que ter, até pela minha formação acadêmica e também pelo menos para aquilo que eu me reconheço como que tem um certo nível de consciência com relação às políticas públicas, inclusive na área da educação. Nesse momento nós teremos em Sorocaba uma conferência nacional, municipal de educação, e aí a importância que é desse tema tão importante para a cidade e para o país, e principalmente nesse momento importante que estamos vivendo politicamente. Eu gostaria de dizer o seguinte, que o projeto, na verdade, Cida, ele foi dado pela já constitucionalidade. Ele foi dado um parecer à Comissão de Justiça, da qual eu me manifestei contrariamente, acabou opinando pela constitucionalidade do projeto, diferentemente do parecer dado pela Procuradoria aqui da Câmara, que opina flagrantemente pela inconstitucionalidade do projeto. Então, eu começo falando, Kiko, o seguinte: o projeto ele é inconstitucional.
Por todas as razões que nós já sabemos, que não existe uma legislação consolidada com relação a essa questão, por decisões do Supremo Tribunal Federal dado com relação a alguns casos específicos, inclusive parece que no estado de Alagoas, tratando desse tema. É um tema polêmico, ele envolve a questão da lei de diretrizes da educação, de política pública em nível nacional sobre a questão da educação. Então é um assunto extremamente delicado e ele é fruto, na verdade, desse momento crítico perdão, que nós estamos vivendo, inclusive com algumas correntes ditas mais conservadoras que estão fazendo uma revisão de alguns temas João, importantes. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Do nosso país. Eu gostaria de ouvir a tua opinião no seguinte sentido: não é incomum dentro de uma escola pública ou privada, a pública estadual ou municipal, que alguns temas sejam colocados dentro do conteúdo da história, inclusive você como professor de história sabe que não tem como você não abordar, mas também não deixa de chegar aos coordenadores e ao diretor da escola quando o professor está fazendo campanha ou está tomando um posicionamento ideológico. A família vem e fala com a instituição. A instituição, através do seu diretor ou coordenador, vai conversar com aquele professor que extrapolou. Eu acho que esse é o limite do bom senso, e aquilo que está dentro do conteúdo. Obviamente, você não vai deixar de discutir a Revolução Russa, por um exemplo, você não vai deixar de discutir o nazismo, você não vai deixar que está aí o fascismo. São temas que nós precisamos conhecer. Isso não quer dizer... Agora, o difícil é o viés do professor ao passar o peso da tinta naquilo que ele tem que falar, naturalmente dentro de um conteúdo histórico em que todos nós vivemos no passado ou viveremos no futuro, né? Eu gostaria de colocar em cima disso que você expôs e tem um conhecimento grande, porque você também é um educador, conhece do tema com profundidade, e gostaria de colocar para você o seguinte: não existe... Para um educador, para um professor, não existe neutralidade. Você tem uma visão de mundo e essa visão de mundo você acaba refletindo ela no seu discurso, no seu espaço de poder que você tem. No caso do professor, o seu espaço de poder é uma sala de aula, é um local onde ele implementa o seu trabalho, que é formar na área da educação, gerar conhecimento. Então, senso crítico, inclusive, você também não precisa concordar com o professor, né? Não, e não precisa concordar com o professor, né? Você não precisa concordar com um viés ideológico. É crítico, né? Você não precisa aceitar. Diálogo, é uma dialética, onde existe o confronto entre aquele que... confronto onde existe discussão de ideias diferentes, de visões diferentes sobre os mais diversos temas. Agora, existe um conteúdo de conhecimento institucionalizado que é passado pelos professores, mas nós temos que enfatizar uma coisa muito importante, que é básico, que é imprescindível para o educador, que é estimular no aluno o pensamento crítico. Isso é imprescindível. E esse tipo de projeto de lei, ele inibe essa ação. Na verdade, ele, inclusive, na nossa visão, ele cria ele cria um patrulhamento, porque à medida que, inclusive, fala em filmar o trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula, é uma coisa muito coercitiva. Então, na sala de aula, o professor é a maior autoridade, né? Você intimidá-lo... viu? Então, é uma coisa muito preocupante. Como que eu gostaria de colocar, então? E tem três, pelo menos, três correntes, não, tem três assuntos pilares que estão muito impregnados nesse discurso da escola sem partido, que é a discussão sobre a questão do gênero, a questão de religião e a questão política. E essas questões são as questões que estão hoje na ordem do dia, de discussão da sociedade brasileira e mundial, que são questões que estão na ordem do dia. Então, o que eu gostaria de colocar é que são assuntos muito... que exigiria uma discussão muito mais profunda por parte da sociedade brasileira para a implementação
porque isso mexe necessariamente na forma de ação, de pedagogia dos professores no trato com o aluno. Inclusive, no meu entender, ele tira muito a força e a liderança e o pensamento crítico, do estímulo do pensamento crítico do professor com os alunos. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso, e vou citar nominalmente. Como que um professor, uma professora tem neutralidade numa questão política? Não tem como isso. O que tem que ter é discernimento. Eu posso ter um posicionamento político e ideológico, mas eu tenho que passar para o meu alunato aquilo que é padrão de conhecimento de uma determinada área. Vamos dizer assim, história, citar nominalmente um assunto que, de certa forma, é palpitante até os dias de hoje. Vamos dizer, a questão do golpe de 64. Sim. Passa aqui que tem um estudo teórico, filosófico em cima desse momento político que o país viveu em 1964. Até o que garantiu, João, o que garantiu a gente poder falar. Oi? Até o que garantiu a gente poder falar no rádio, na escola, na sociedade, nas redes sociais, impedir isso, né? Que é o nosso processo democrático. Isso tem que ser, foi uma conquista, Kiko. Isso foi uma conquista. Então, nós temos que tomar muito cuidado de começar a criar instrumentos no sentido de ceifar o pensamento crítico, não só dentro da escola, não só dentro de uma sala de aula, mas em toda a sociedade. E essa divisão, esse antagonismo que hoje está existindo também entre direita e esquerda, essa polarização que é desnecessária, mas que está acontecendo no mundo. Mas nós temos que ter essa sensibilidade, nós que temos, pelo menos, acreditamos que temos um nível de consciência mínima, nós não podemos entrar nessa vibração, dessa polarização e desse discurso de ódio e acabar reverberando isso nos espaços de fala. No caso que nós estamos tratando agora, é a questão da educação, é a questão dos procedimentos didáticos do professor numa sala de aula. Então, é um assunto muito delicado. E lembrando que, inclusive, a educação, ela tem uma corrente que é naturalmente de centro-esquerda, pelo pensamento filosófico, que deu formação aos nossos professores, os grandes pensadores que tiveram e que formaram essa visão crítica dos professores, principalmente no Brasil, que é uma corrente francesa, de grandes educadores, etc. Então, essa visão crítica, nós vamos ceifar isso. Agora, é óbvio que existe sim, e nós temos certeza que isso existe, isso é normal, existe sim um discurso mais à esquerda dentro da área acadêmica. João, eu até gostaria de falar... Porque é uma identificação que existe filosófica. Olha, quando a gente lembra em filosofia... Mas isso quer dizer uma doutrinação. Quando a gente fala... Isso quer dizer uma doutrinação. Viu, João? Quando a gente fala em filosofia, a gente vai lembrar que Sócrates foi envenenado com cicuta, e nós vamos ver uma série de apóstolos e até Jesus que foi crucificado porque representava um pensamento contrário e perigoso, né? Eu acho importante que a gente pense esse assunto, que a polêmica é importante, né? E você falava num viés muito importante. Nós estamos vendo se as questões doutrinárias fizessem diferença no voto de Sorocaba, nós já teríamos no mínimo por 2 ou 3 mandatos o PT como chefe do executivo. E nós nunca tivemos o Partido dos Trabalhadores governando a cidade de Sorocaba. Ou seja, Sorocaba tem uma tradição conservadora por si só. Então, alto lá com esses comentários. Sorocaba e o estado de São Paulo também. Também, né? Eu vou voltar com você em instantes, porque eu quero falar um pouco dos seus projetos, né? Falamos desse, debatemos. Eu só queria fazer um destaque, Cida. Você fecha, então, porque depois eu queria o destaque da Thaís. Me diga uma coisa, vereador. E na sua opinião, o senhor que conversa com todos, passa ou não passa esse projeto? Eu não sei, eu andei consultando alguns vereadores e alguns são favoráveis, outros contrários, mas acima de tudo, todos estão, de certa forma, um pouquinho preocupados em se aprofundar na discussão desse projeto, sabendo que é um assunto extremamente delicado, ligado à educação e que não é provando, assim, vamos dizer assim, a toque de caixa, que nós vamos mudar as coisas e que há necessidade de perceber por parte dos vereadores uma certa prudência no trato desse projeto, porque primeiro, porque realmente o embasamento dele é totalmente inconstitucional. O segundo, que é um assunto ligado à educação muito sério e que exige por parte dos senhores vereadores e vereadoras realmente se debruçar
muito bem tecnicamente antes de tomar uma atitude de aprovar um projeto desse no meu entender, no afogadilho, até porque, volto a insistir, nós não temos uma legislação perene, estabilizada, de consenso dentro do nosso país, tratando dessa questão, nem em nível federal, muito menos em nível estadual e em nível municipal. Mas não deixa de ser uma reação da sociedade brasileira com relação a... Vamos ele dizer virou, assim, olha, o João agora virou o João Lippe, ele não para de falar. Você está parecendo o Vitor Lippe, não dá edição, não dá corte, não respira, então, não dá pra falar. O tema é empolgante. É empolgante. Delicado, e muitas vezes é difícil você desenvolver uma linha de pensamento mais racional, né? Verdade. Isso é bom para você saber o que eu passo aqui. Né? Quando eu falo demais, né? Já entendi. Você consegue desenvolver um raciocínio lógico num assunto que nem esse. É delicado. Nós vamos a um intervalo, nós vamos a um rápido intervalo comercial, daí voltamos com mais destaques e o João continua com a gente debatendo esses temas também. O João tem uma amplitude de pensamento muito grande e seguramente sempre contribui à discussão e ao debate. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Café com quem, dona Thaís? Tem café hoje? Bom, tem café. Eu quero tomar um café com o vereador João Donizete aqui, até porque até vou questioná-lo sobre isso depois do intervalo, né? Eu acho que o João está vivendo uma das melhores fases dos mandatos que ele teve. Esse mandato especificamente, o João está vivendo uma fase muito boa, né? Ele conseguiu, teve muitas conquistas ali, Avenida Paraná, enfim, várias coisas. Eu quero falar um pouquinho com ele sobre isso depois, mas eu quero tomar um café com ele, parabenizar o João pelo mandato. Obrigado, Thaís. Por esse mandato. Obrigado, café com quem, Cida? Quero tomar com o vereador Péricles Regis, né? Agora que está no Podemos, o Péricles sofreu um acidente de bicicleta, bateu numa outra bicicleta ali na ciclovia que liga Sorocaba a Salto de Pirapora, uma ciclovia que está com muito buraco, não tem iluminação, quebrou o cotovelo e quebrou um dedinho. Nossa. Então, meu café é com o Péricles. Melhoras ao vereador Péricles. Olha, eu quero tomar um café com o João Donizete, e com todos os vereadores da Câmara Municipal, mas em especial o João, e corroborar com a Thaís o mandato que o João está fazendo. Eu não diria que são as conquistas para os bairros onde ele tem uma ação forte, mas assim, a serenidade, a maneira com que ele lidera sem ódio, a maneira com que ele tem a habilidade de respeitar as opiniões contrárias. Realmente o João tem sido, como decano, um cara muito respeitado, né? Aliás, ele tem uma trajetória muito respeitada na vida pública, ele é muito querido por todos, então ele só fala às vezes muito e não respira, não dá corte, sabe? A edição. Ele parece alguém que eu conheço. Eu, Vitor Lippe, né? Mas tá bom, eu aceito a crítica, Cida. Nós voltamos já depois do intervalo comercial, tá bom? Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã, trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nesta manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Trabit, Baterias Líder, City Mais Transportes, Vega Seguros, Honda Dream Japauto. É sinal verde no trânsito. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Eu nasci, eu cresci, eu vivi.
E tudo isso começou aqui. Quando conto a minha história, consigo me lembrar dos cheiros, sensações, sorrisos e do colo que tantas vezes me acolheu. Das canções em roda, de perceber a textura das folhas, o colorido das tintas, a forma das coisas. Eu me lembro do primeiro presente que eu fiz para minha família e de como eu ficava ansiosa para chegar em casa e contar tudo que eu aprendi, tudo que conheci e como aquilo era fantástico. Eu me lembro do frio na barriga a cada apresentação. Foi aqui onde pude praticar meus princípios e a me entender como um agente importante na sociedade, no meio ambiente, e que podemos ser cada dia melhores para nós mesmos, para o outro e para o planeta Terra. Eu brinquei, cantei, toquei, joguei. Fiz amigos, conheci lugares e pratiquei esportes que eu nem imaginaria praticar. Aprendi que não existem conquistas sem esforço, persistência, sem dedicação. Mas tudo que eu vivi me preparou para elas. Esse é apenas o começo da jornada, e com certeza ela está sendo incrível. Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? Ei, bate uma saudade, né? E essa aqui então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem. Jurassic Pan. E tem mais informações do trânsito, prêmios e interatividade. 5 da tarde, aqui na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. 67 a 115 metros quadrados, ao lado do Shopping Iguatemi, com áreas de lazer equipadas e decoradas, piscina com borda infinita e vista para a área verde preservada. Condições especiais de 25 a 30 de abril na Central de Negócios, Barão de Tatuí, 1200, WhatsApp 15-3142-6100 ou build.com.br/Atimo. Rádio Jovem Pan. 7 horas. Opa! Que 7, Pedro Oliveira? Tá começando, não, tá quase terminando. 9h42. Eu repito, 9h42. Eu tava lendo aqui no YouTube, gente, o Vinícius Vander, né? Ele colocou assim: o problema é militância política e imposição de visão de mundo, majoritariamente de esquerda, em sala de aula. Escola é lugar de debate de várias ideias sem nenhum tipo de constrangimento. Miramontes diz o seguinte: escola é para se ensinar as matérias e não ideologias de esquerda. Mas eu repito que determinados temas você tem que ser o neutro o máximo possível, né? Nem sempre você consegue essa neutralidade. O jornalista, o professor,
e qualquer posicionamento que você possa, como cidadão, ter em determinadas questões. O que vale é o bom senso, é o caminho do meio e respeitar a opinião do outro. Não é o que a gente vê nas redes sociais hoje em dia, acompanhando todas elas, né? Sempre com muita violência verbal, né? E digo, se a doutrina de esquerda prevalecesse nas escolas de Sorocaba, o PT já tinha governado há muitos anos a cidade de Sorocaba. Nunca teve maioria de vereadores e nunca chefiou o executivo, mesmo quando o presidente era Lula e depois Dilma Rousseff. Então, isso tudo também não reverte em votos. O que a escola desenvolve é o senso crítico desde pequeno. E a família, quando chega um viés muito ideológico, a família leva a coordenação, leva a direção, e você tem como coibir, tem como alterar aquilo que está sendo feito de maneira exagerada. Agora, se você também tem um diretor com viés de acompanhar a cabeça do professor, pode ter até problema, mas existem os canais específicos para reclamação, para chegar a quem de direito possa tomar medidas nesse sentido. Muito bem, eu vou passar a palavra a Thaís, a Cida e ao João. E nós temos mais alguns minutos. Eu gostaria do destaque da Thaís, né? Sentimos a sua falta no dia de ontem, Thaís. Espero que tenha corrido muito bem. Você que é um verdadeiro arrimo de família. Aliás, você me orgulha, tá, Thaís? Tudo aquilo que você representa para a sua família, eu sinto realmente muita honra em ser seu amigo e sempre ver que você, além de trabalhar tudo que você trabalha no final de semana, durante a semana, tá ali uma grande cuidadora. Você deixa de olhar a sua vida para olhar a dos outros. É uma vida de doação. Parabéns a você, viu? Obrigada pelas palavras e a admiração é recíproca. São sinceras as palavras. Vamos lá, Thaís, você tem o destaque de hoje? Tem um destaque, eu vou fazer uma pergunta para o João e tem um destaque. O primeiro destaque é falando o seguinte, Kiko. Ontem, o presidente Bolsonaro participou da AgriShow, né, e levou junto o Tarcísio de Freitas. E ali deu ali uma coincidência muito grande, né? E eu acho que tem ali agora um passo a mais de chance para nossa primeira-dama Cirlange, ela será possível pré-candidata aí a vice do Tarcísio. Eles fizeram uma cavalgada e foi um sucesso. O Tarcísio e o Bolsonaro. Então, quer dizer, o Tarcísio está entrando nessa onda de cavalgada e aqui, você sabe, né? A Cirlange, o Manga, eles gostam muito eles têm esse hobby, né? E agora o Tarcísio parece que está entrando nessa onda também. Acho que não vou vender viu? mais o cavalo então, porque moto já temos, agora você vai ficar sem cavalo, né? Exatamente. Muito bem. Só uma pergunta para o João. Eu vou deixar para vocês, gente. Nós temos aí basicamente 5 minutos. É com vocês três, tá bom? A Cida comanda com você. João, eu acompanho você desde muito tempo, né? Trabalhei aqui na Câmara, trabalhei na Prefeitura, acompanho o seu trabalho. E é muito claro, né? Fica muito nítido que você, o seu mandato agora com o prefeito Manga, apesar de não ser do PSDB, né? Você vem conseguindo muitas coisas e você é o líder do governo na Câmara. E, existe, né, uma diferença muito grande de outros governos para esse, especialmente no seu mandato, né, João? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que você trabalha muito, você batalha demais para isso, né? Mas existe, a gente percebe uma diferença muito grande de mandatos anteriores para esse. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cada mandato é um mandato, Thaís, e realmente eu confesso a você que realmente o prefeito Manga, ele deu uma dinâmica muito melhor de uma maneira muito mais democrática, para o nosso trabalho. Ele nos respeitou e nos respeita bastante, dá a liberdade de ação nossa como vereador e até como líder também, nos valorizou, trazendo para que pudéssemos ser o líder de governo aqui na Câmara, deu dá autonomia para nós e, acima de tudo, valoriza bastante o Poder Legislativo e, valorizando o Poder Legislativo, valoriza a minha figura também como vereador. Então, eu posso dizer com tranquilidade, pela experiência que a gente passou nos vários governos, pelo menos a minha experiência pessoal como vereador, que o Manga tem sido um grande companheiro nosso e tem sido um prefeito que valoriza a Câmara Municipal e valoriza os senhores vereadores também, consequentemente a mim também. Eu me sinto assim me senti muito lisonjeado por ter me escolhido como líder
e acima de tudo tem dado condições para me trabalhar nessa condição, e como vereador também. Então, decorrendo de todos esses governos que passaram anteriormente, inclusive governos do meu partido, eu posso dizer tranquilamente que o Manga foi um dos prefeitos que mais valorizou, tanto a Câmara quanto nós como vereador. Então, fico muito feliz de ter essa parceria e, acima de tudo, a gente torce pela cidade, porque torcendo para que o Executivo, que é um parceiro nosso, possa dar certo, a cidade vai dar certo, consequentemente. E ele criou e cria esse clima permanente de positivo para a cidade, de expectativa positiva, de perspectivas melhores para a cidade. Isso faz que as coisas possam caminhar no sentido de avançar, e inclusive para as políticas públicas que a cidade precisa para continuar se destacando como uma das melhores cidades do Brasil. Então, respira. Eu me sinto, obrigado, Hernado. Respira, vamos lá. Eu me sinto assim muito feliz de estar participando desse momento político da cidade de Sorocaba, em parceria com o prefeito Manga. O vereador João Donizete, não é a primeira vez, eu já falei para o senhor, eu sinto que o senhor aí hoje o senhor está tendo um espaço, valorização que o senhor nunca teve no governo do PSDB. Isso mesmo. Se eu fosse o senhor, tem imagem, fica aí. Vai bater o dedinho aqui. Bate o dedinho aqui. Não, porque cá entre nós, se eu fosse o João Donizete Silvestre, eu já teria mudado de partido há muito tempo. Tem uma questão de será que o João vai para o Republicanos? Então? Republicanos eu não digo, mas talvez um outro partido apoiando aí o Manga na próxima, e quem sabe, eu já tenho meus candidatos a vice, o Cláudio, o João Donizete, quem sabe não tem uma valorização aí. É isso mesmo, seria muito legal ter essa visão, essa perspectiva. E eu digo que, claro que nós hoje nós não podemos se movimentar politicamente e partidariamente, quero dizer, porque tem uma questão de ordem legal para nós que estamos só nessa condição de vereador, sem perspectiva de uma outra condição eletiva diferente dessa nesse momento. Então, vereador, não é um momento de se movimentar partidariamente. É uma pena que não dá para a gente estender esse assunto. Mas as perspectivas são boas para o futuro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ô, João, agora nosso horário já está meio corrido. Agora inteiro. Sexta-feira nós vamos ter a Joyce Halfman em Sorocaba, trazendo emendas aí para uma área do vereador, é isso mesmo, João? Pois nós tivemos a oportunidade de termos sido procurados lá pela deputada Joyce, interessada em poder encaminhar emendas aqui para a cidade de Sorocaba, e como vereador também do PSDB, ela me consultou e perguntou se nós tínhamos interesse em encaminhar algumas dessas emendas aqui para a cidade, e eu falei, seguindo ao estilo Manga, eu falei, sejam bem-vindos recursos para a nossa cidade. E vai para onde esse dinheiro, João? É na área de sistema de lazer, né? Acho que é uma área de lazer na Zona Norte, 2 áreas de lazer no Éden e uma área de lazer no Cajuru. São distribuídos em 4 pontos. É o vereador do lazer. É o vereador do lazer. Rapidinho, João. Angar Del Pozo questiona como está o assunto da pista de aeromodelismo de Sorocaba. Tem um povo que faz aeromodelismo na cidade de Sorocaba, na qual eu cumprimento agora, me força a cabeça com o Ricardo, mas principalmente tem um grande amigo que é o César lá César, um amigo nosso lá da padaria do Éden, é uma pessoa que gosta muito de aeromodelismo, trabalha essa questão que é um hobby lindo, maravilhoso, realmente de lazer, e que o Pedro Esmeraldo, o nosso operador também aqui, o Pedro Esmeraldo, ele e o filho são aeromodelistas. Que legal, gosto da causa. Legal, porque é um tipo de lazer, de prática esportiva diferente, muito inteligente, e ela é relaxante, inclusive, acima de tudo, né? E esse grupo tem um espaço físico junto ao aeroporto ali daqui de Sorocaba, uma seção de uso de uma área que está ligada também a uma companhia da Polícia Militar, e parece-me que a companhia acabou ocupando esse espaço,
e nós marcamos uma reunião com o comandante dessa companhia, juntamente com esses membros do aeromodelismo, juntamente com representantes da Prefeitura Municipal de Sorocaba, para verificar se a gente pode voltar a ocupar esse espaço de novo, que de uso já por muitas décadas por parte desses praticantes do aeromodelismo. Sabe que nós estamos trabalhando uma outra área, no Parque Tecnológico também. Mas enquanto não estarmos com essa área, com toda a estrutura implantada para a prática desse esporte, que nós possamos manter esse espaço que foi conquistado já há décadas e por merecimento, porque é uma pessoa que sempre procurou cuidar muito bem desse espaço e merece o respeito aí por parte das autoridades. Eu amo vocês, mas temos que terminar, gente. Pro Parque. Muito bem. A ideia é que vá para o parque. Próximos dias. A ideia é que vá para o Parque Tecnológico, como fala o nosso vereador João Donizete. E antes disso, que possa ainda continuar ocupando esta mesma área, mesmo espaço. Meninas e vereador João Donizete, foi um prazer. Estamos encerrando aqui o ponto final dessa edição. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Uma ótima terça-feira. Muito bem. João, bom dia. Obrigado pela participação. Obrigado, Kiko, obrigado, Gustavo, obrigado, Rosana, o meu especial carinho, afeto aqui, as minhas companheiras do meu lado, Cida e Thaís, muito obrigado pelas palavras elogiosas, que eu recebo do fundo do meu coração com muita gratidão e que Deus realmente possa nos dar força para poder honrar o nosso trabalho como pessoa pública. Beijo, Cida, obrigado pela participação. Beijo, Francisco, até amanhã. 9h54, ficamos por aqui agradecendo a participação mais uma vez do vereador João Donizete, da jornalista Cida Muniz e também da comentarista política Thaís Romão. Voltamos amanhã a partir das 7h. Lembrando que os destaques desta edição tiveram oferecimento de Star Tintas. Tenham todos uma excelente terça-feira e até lá. Bem, paz e bem, até amanhã.